Boa tarde, meu nome é Marcelo, eu sou nutricionista do Hospital Infantil João Paulo II e vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre um papel que a nutrição pode ter na saúde de todos nós, trabalhadores aqui da FEMIG, sobre o colesterol. Um ponto importante a ressaltar é que hoje o que determina mais em relação à nossa qualidade do ponto de vista bioquímico em alguns exames que a gente faz está muito relacionado ao ambiente que a gente vive e a característica de vida que nós levamos. Então eu trago aqui uma figura mostrando que 80% das nossas, digamos, dos nossos problemas bioquímicos, fisiológicos, estão relacionados ao nosso estilo de vida, ao nosso hábito alimentar, à nossa prática ou não de atividade física. Então, sobre o colesterol, que eu acho um assunto extremamente importante nos dias atuais, se eu devo ou não manter nos níveis mais baixos possíveis, eu coloco para vocês que, do ponto de vista prático, a gente tem que pensar sim na qualidade da nossa alimentação. Percebam que nessa figura ele mostra alimentos do nosso dia a dia. Eu falo assim, desde manteiga, carne, leite, coco, vegetais, tem até ali na parte inferior desse desenho batata frita, ou seja, está mostrando alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia ou algum final de semana, e a grande pergunta que nós devemos fazer é: qual é o impacto que esses alimentos proporcionam de maneira positiva ou negativa no meu colesterol? É fato que os alimentos industrializados, ultraprocessados, já é de conhecimento notório que esses alimentos causam aumento do colesterol. E o que eu quero mostrar é que boa parte do que está sendo colocado nessa figura dos alimentos não processados, ou seja, dos alimentos mais naturais possíveis. Então quero que não fiquem presos a números, que está ali bem no centro mostrando um percentual, que esse cálculo, esse posicionamento aí, matemático em relação ao que nós devemos consumir, nós nutricionistas fazemos esse cálculo para vocês e colocamos isso de uma maneira prática no dia a dia de cada servidor, de cada paciente que a gente atende. Mas eu quero que vocês tenham como consciência, o grande objetivo meu nesse vídeo é que vocês modifiquem a prática de vocês. Então observem, se eu coloco mais vitaminas, mais vegetais, mais legumes, mais frutas no meu dia a dia, eu tenho uma perspectiva de melhora do meu colesterol. Em contrapartida, alguns pontos vão fazer com que o meu colesterol aumente. Então, por exemplo, a manteiga que está sendo mostrada ali tem um impacto significativo, a batata frita que está sendo mostrada aqui também tem um impacto significativo no aumento, mas a grande pergunta é: tá bom, Marcelo, como que eu faço para melhorar o meu colesterol diante de todos esses aspectos que você mostrou aí agora? Um primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é: eu penso muito no o que nós temos como servidor nos nossos lanches aqui dentro da rede FEMIG. Café da manhã, no lanche da tarde, nós temos o pão, né? A gente tem o pão, o chá, o café, e isso está para qualquer acesso, desde que eu falo para vocês dentro do ambiente hospitalar quanto dentro das nossas casas. Então o que eu quis mostrar com esse trabalho? Que eles compararam o consumo de pão com água, chá ou o suco de limão, a limonada, no caso sem açúcar. E qual é o impacto significativo que teve? Vocês estão vendo ali aquele asterisco ali ao longo do tempo? É uma mudança, uma queda muito significativa em níveis de glicose. Ou seja, eu consumir meu pão de sal aqui dentro do hospital, simplesmente tomando água, ou não consumindo nenhum líquido, ou se porventura eu trago de casa, por exemplo, um limão para colocar, espremer numa água, eu tenho um impacto positivo, gente, mas muito positivo mesmo em queda da glicose. Aí o que tem isso a ver com colesterol? Poxa, se a minha glicose cai, eu diminuo, digamos, a liberação de insulina, eu diminuo a glicose circulante e com isso eu tenho um efeito protetor. O excesso de glicose, por muitas vezes proveniente do excesso ou de alto consumo de alimentos, faz com que lá no nosso fígado ocorra a produção de colesterol. Então, quando eu tenho uma queda significativa na minha glicose, e imagine esse ato sendo repetido ao longo dos dias, dos meses, dos anos, eu tenho sim um impacto nos meus exames bioquímicos. Então, trouxe aqui uma conduta que eu acho que é simples e que a gente pode colocar isso no nosso dia a dia. Não é no café da manhã água com limão, glutamina, saúde, gratidão, não é isso.
é simplesmente a gente unir a prática ao dia a dia. É você consumir a limonada sem açúcar, com o seu pãozinho de sal, que você já vai ter um benefício adicional. Ah, Marcela, é só o limão que proporciona esse tipo de benefício? Não. Suco de maracujá, o suco de maracujá associado ao suco de limão, outros sucos naturais também vão ter um impacto positivo, não necessariamente tão impactante do ponto de vista positivo na glicose, mas um impacto sim na nossa saúde. E vocês poderiam perguntar, mas de onde vem esse benefício do limão? A gente fala de vitaminas e minerais, polifenóis, substâncias antioxidantes que têm esse impacto positivo. E aqui eu mostro, também não quero ficar descrevendo essa figura de maneira tão complexa que mas é mostrar o quê? O chá verde, também aqui no caso sem açúcar, mostrando efeito antioxidante e de proteção no pâncreas, diminuindo o peso, diminuindo a chance de obesidade, diminuindo sim o colesterol. Então, ou seja, o consumo de um chá. Tem que ser todos os dias? Não necessariamente. Se eu for pegar trabalho científico, sim, ele vai falar que para ter um impacto significativo é consumo diário. Mas a gente tem que colocar aqui situações do dia a dia, situações práticas. Então, se você hoje consumiu chá, amanhã entrou o suco de limão, no dia seguinte não entrou nem o limão nem o chá, mas entrou outras condutas, que é onde vocês estão enxergando aqui em verde com a seta para baixo, se eu consumir esses alimentos, eu tenho redução do meu colesterol. Então vejam, abacate, tomate, grãos integrais, oleaginosas. O que a gente tenta colocar na nutrição é a gente desembalar menos e descascar mais. Ou seja, os alimentos menos processados e os mais naturais possíveis. Agora um ponto importantíssimo, olha o que está lá no ponto superior desse slide, mostrando o café não filtrado. Então alguns servidores, algumas pessoas têm que tomar cuidado com aquelas maquininhas, que a gente fala máquina italiana, por exemplo, que não filtra o café. O café tem gordura e para muitas pessoas o consumo diário desse café não filtrado tem impacto sim no colesterol. Então eu tenho que deixar de consumir meu café? Não. Olha quem está ali no centro da figura, o café filtrado. Então o café filtrado no filtro de pano ou de papel, perfeito. Esse você vai consumir com tranquilidade, sem impacto negativo na sua saúde. Pelo contrário, está ali mostrando um efeito neutro. Então traz felicidade. E se traz felicidade, é isso que a gente quer, associado ao não aumento do colesterol. Ali está mostrando ali um outro ponto, que é a gordura, no caso da manteiga. Manteiga e açúcar. Então vejam que manteiga e açúcar também tem impacto negativo no aumento do colesterol. Eu tenho que deixar de consumir? Não, mas eu tenho que controlar. Se associado ao consumo de manteiga, vamos imaginar diário, eu não tenho o consumo desses alimentos mais naturais, entendam que a chance de aumento do colesterol ao longo do tempo ela é muito alta. E por último, que eu acho que está muito na moda também sendo falado, sobre a gordura do coco ou o óleo de coco, que muita gente colocou isso no meio na culinária por ser um alimento que traz benefícios à saúde, e é verdade, o óleo de coco ou o coco propriamente dito tem uma substância que chama ácido láurico. Esse ácido láurico traz inúmeros benefícios para a saúde, mas cuidado, hoje os trabalhos, as revisões sistemáticas falam que para alguns indivíduos o óleo de coco ele aumenta sim o colesterol, menos do que a manteiga, mas ele aumenta sim o colesterol. Então, Marcelo, mas aumenta qual fração? Aumenta a fração realmente interessante, HDL, mas também aumenta a fração LDL. Então, para algumas pessoas, consumir o óleo de coco no dia a dia deveria ser no máximo uma colher de sopa. Então, onde eu quero colocar? Quero fazer um bolo que na minha receita tem o óleo de coco, por exemplo, extra virgem, perfeito, mas ele não deve ser colocado no dia a dia como algo que não tem impacto negativo à nossa saúde. Perfeito? Então, assim, quanto mais diversificado for a nossa alimentação, melhor serão os nossos resultados. E eu quis aqui só trazer alguns pontos para chamar a atenção do potencial que o alimento tem na nossa vida e como a gente pode melhorar a saúde do nosso colesterol. Grande abraço e até o próximo vídeo.